Vamos falar das reações de eliminação. Ao se eliminar, átomos de cadeia carbônica, serão formados ligações duplas, triplas e compostos cíclicos. As reações de eliminação, elas representam o caminho inverso das reações de adição. Ou seja, enquanto na reação de adição a gente tinha alceno, se transformando em alcanos, tá? Aqui a gente tem agora entre carbonos, a ligação simples, e no produto, ligação dupla entre os carbonos, tá? Bom, então, nessa reação aqui, a gente pode observar que esses átomos aqui de X, eles serão eliminados da molécula, por isso a formação da dupla ligação, e posteriormente eles serão colocados aqui, ó, no final da reação, tá? Então, a gente vai ver agora os tipos de reações, de eliminação. Então, a gente tem a reação de desidratação, que é a reação de eliminação de hidrogênio. Então, eu tenho aqui, ó, alcano, tá? Onde eu tenho 2 hidrogênios que serão retirados para formação do H2, tá? Se eu tô retirando 2 hidrogênios, então, automaticamente, no produto vai formar um alceno. Essa reação, ela acontece na presença de calor e de catalisador, tá? A segunda reação de eliminação é de halogenidretos, HCl, HBr e HI. Então, como a gente pode ver aqui, na reação do haleto, na presença também de calor e catalisador, é formado um alceno e a gente retira aqui o hidrogênio com cloro para formar HCl. Agora a gente vai falar da regra de Zaitsev. Em haletos de cadeias maiores, com mais de 2 carbonos, por exemplo, haverá maior tendência do hidrogênio sair do carbono menos hidrogenado. Então, a gente vai seguir essa ordem: hidrogênio do carbono terciário, depois do carbono secundário e posteriormente do carbono primário. Exemplo, nesse haleto aqui, onde aparece aqui, ó, o cloro aqui, ó, preso a esse carbono, tá? Então, ó, como eu coloquei aqui embaixo, então eu tenho o 2-clorobutano nessa substância aqui. Então, a gente tem duas possibilidades, de formação de produto. Lembrando que esse tipo de reação acontece na presença de KOH, hidróxido de potássio, e álcool, tá? Então, eu tenho como produto principal aqui, ó, a retirada de cloro e hidrogênio para a formação de HCl. Aí, a dupla ligação, ó, vai ficar entre esses 2 carbonos aqui do meio, tá? Então, eu formo aqui, ó, o 2-buteno, ou but-2eno. Já aqui, eu tô tirando o hidrogênio e o cloro aqui, olha, do início da estrutura. Então, eu vou ter a formação de but-1-eno ou 1-buteno e o HCl lá no final, do produto. Então, essa daqui é o produto principal e esse é o produto secundário. Bom, o terceiro tipo de reação de eliminação é a da água, que a gente chama de desidratação. Então, a gente vai pegar a molécula de álcool aqui, retirar um hidrogênio e a hidroxila para a formação de água, tá? Então, ó, a gente retira isso para formar água. Quando a gente retira essa parte, vai ser formado um alceno, e essa reação acontece a 170 graus Celsius e na presença do ácido sulfúrico. Observação que para álcools com mais de 2 carbonos, a gente também obedece à regra de Zaitsev, tá? Há 2 possibilidades para desidratar um álcool: ou a desidratação vai ser intramolecular ou ela vai ser intermolecular. Na reação intramolecular, que ocorre na própria molécula do álcool e vai produzir alcenos. Então, ó, a eliminação acontece, tá? Na própria molécula do álcool. A reação acontece a 170 graus Celsius e ácido sulfúrico, então é uma reação que acontece a quente na presença de ácido. Aí eu vou retirar aqui OH com o hidrogênio e vou obter aqui a reação predominante, tá?
com dupla ligação aqui no meio. Formação de água, né? Porque é uma reação de desidratação. Ou então eu posso retirar o hidrogênio com OH aqui, olha, do início da estrutura. Eu vou ter essa reação que a gente chama de reação mínima, tá? Então aqui eu estou formando o but2-eno e aqui o but1-eno. Já na desidratação intermolecular, né, a reação ela ocorre em 2 moléculas de álcool, tá? E vai produzir éter. Então, ó, olha o que a gente vai ter aqui. A gente vai pegar aqui, ó, um hidrogênio aqui, ó, com esse OH, tá? Para formação de água, tá certo? E o que sobra aqui vai ser juntado aqui com esses 2 carbonos, ou seja, o CH3, CH2O, vai se ligar aqui, ó, o CH2, CH3. Então, a gente vai ter a formação de éter aqui e nessa etapa aqui, olha, a gente vai ter a formação da água aqui como produto, tá? Então, essa foi a aula de reações de eliminação.